Salve, salve! Você que nos acompanha aqui pelas mídias sociais do Hoje Mais Maringá. E hoje, terça-feira, é sempre o seu compromisso com o Livre Pensar. Hoje é o seu dia de reflexão. E comigo sempre ele, o sociólogo e professor Joel Cavalcante. Muito boa noite, professor. Boa noite, Vitor, a todos que prestigiam esse canal, essa plataforma de Livre Pensar do Hoje Mais Maringá. E hoje, antes de começar com os nossos temas, com as nossas provocações, com os nossos assuntos talvez um pouco mais ácidos, eu faço para você um convite. Você que está acompanhando a gente, gosta de pegar um pouquinho da nossa opinião, gosta de entender um pouco das conjunturas, não só de Maringá, mas também do Paraná, do Brasil, por que não dizer do mundo, convido você a participar conosco, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e, claro, se gostou desse conteúdo, deixa o seu like. Deixe seu comentário e participe sempre conosco com sugestões de pautas, enfim. Tá complicado, a gente tenta descomplicar um pouquinho para vocês. E hoje, professor, a gente tem um tema que eu acho que ele é muito preciso para essa semana que a gente está depois de um fim de semana que a gente teve. Se por um lado ficou legal pra caramba o Maringá FC na final do Campeonato Paranaense, a gente teve dois fatos muito particulares, muito complicados nos últimos dias. Eu acho que dá para falar, dá para cravar que os dois dizem respeito à liberdade de expressão, cada um em sua esfera, mas dá para falar. E eu queria começar conversando com o senhor sobre o Lula-Palusa. O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, ele fez um pedido para que o Tribunal Superior Eleitoral vedasse manifestações políticas durante o festival Lula-Palusa, o que não aconteceu. Acho que isso até potencializou um pouco essas manifestações, esses atos pró-Lula ou contra o governo, enfim. Queria pensar primeiro com o senhor, antes de ver se é legal ou ilegal, essa ação é republicana? De forma alguma, Vitor. Até ironicamente, um governo que fala a todo momento sobre liberdade, né? E é o governo que mais ataca as liberdades individuais. A gente vê que não é republicano de forma alguma. Mesmo porque, Vitor, o governo Bolsonaro tem um modus operandi, um modus de fazer política, que é não sair do palanque. O Bolsonaro não saiu do palanque desde 2018 e essa guerra em movimento dele sempre está gerando essa guerra de nós contra os outros, né? De ele, de fato, não sair do palanque com as motocicletas, com as cavalgadas. Olha só, teve até cavalgada, né? Parece uma coisa do imperador, né? Remete lá ao Brasil imperial. Você teve cavalgada, você teve desfile de tanque de guerra, você tem cultos recorrentes, Vitor, nos ambientes institucionais. Então, eu acho que para o governo Bolsonaro, liberdade é só o que convém, né? Fala-se muito em liberdade de expressão, mas essa liberdade só é bem-vinda quando é para prestigiar o governo federal, né? É natural de um presidente que a todo momento ataca as instituições, ataca a democracia e faz reiteradas homenagens para o regime ditatorial, né, Vitor? Para a ditadura militar. Você sabe que eu estava vendo, a justificativa é propaganda eleitoral antecipada. E daí eu me vi em duas situações. Primeiro que a gente não tem período eleitoral, né? Pelo calendário, próprio calendário do Tribunal Superior Eleitoral, não estamos ainda em época de campanha. O que talvez, na minha visão, já descaracterizasse uma possível falha ou ação indevida desses artistas. A segunda é que propaganda prevê pagamento. Por exemplo, eu desconheço algum veículo ou algum artista que faça algum tipo de propaganda de forma gratuita. Até o horário pago o horário gratuito, melhor dizendo, da TV, ele é pago, né? De alguma forma ou de outra, são concessões públicas no rádio e na TV, são questões que são pagas. E daí, do ponto de vista legal, na análise do senhor, isso caracterizou de alguma forma, de fato, campanha antecipada? Porque eu fico pensando, se a gente começa em festivais, todo ano de eleição, não pode artista falar isso, artista falar aquilo, não pode jornalista falar isso, falar aquilo, formador de opinião, professor, e a gente começa isso para os dois lados, né? Não é uma questão de ataque, né? Eu sempre encarei liberdade de expressão como uma ferramenta de defesa, nunca de ataque. E se a gente começa a restringir esse tipo de coisa logo, todo ano de eleição, eu acho que assim, me sinto meio que voltando para, sei lá, 64, 72, né? 68, no AI-5, 68, né? Que você desce o porrete ali nas liberdades individuais. E você tem muita razão, Vitor, porque nós vivemos um momento de uma escalada autoritária nunca vista no Brasil,
não tem precedente pós-redemocratização. Nós vimos isso, obviamente, né, com aqueles artistas, Chico Buarque, Caetano, Gil, com toda essa turma da MPB, com as peças teatrais na década de 60, 70, onde você tinha de fato uma ditadura militar no país que restringia as liberdades individuais. E esse processo, Victor, analise comigo, ele não vem de agora e ele está sempre gradativamente cerceando a liberdade da arte, a liberdade artística. Lembra do filme Marighella, que teve uma série de entraves burocráticos para ser liberado? O governo pediu uma série de exigências burocráticas, até mesmo o diretor, o Wagner Moura, disse, cravou, foi censura a dificuldade que impuseram para as questões burocráticas, porque é um filme que de fato retrata esse enfrentamento à ditadura militar que foi lançado recentemente, depois de quase 2 anos na geladeira pela Ancine, né, burocratizando tudo isso. Outra coisa interessante, Vitor, o filme do Danilo Gentili, que agora o secretário de Cultura quis retirar da Netflix, uma ação extremamente autoritária. Veja, eu não tenho nenhum apreço pelo Danilo Gentili e pela obra dele. Aliás, eu acho extremamente antipedagógico um filme que diz que cujo título é Como Ser o Pior Aluno da Escola. Eu, enquanto professor, abomino isso, mas é uma censura. A gente pode discutir a qualidade do filme e não tirá-lo, cerceá-lo, né? Eu assisti esse filme à época, até me causou estranheza, porque eu lembro que eu ainda escrevia para o jornal, isso em 2017. Eu lembro que eu fui assistir o filme, fiz uma matéria sobre o filme, assim, um filme do ponto de vista da opinião, né? Cada um tem a sua, ainda podemos dizer a nossa opinião, né? Sim. Na minha modesta opinião, um filme ruim, escatológico, muito ruim mesmo, do ponto de vista técnico de cinema, né? Um filme ruim. E daí, e assim, eu comecei a justificativa para aquilo tudo foi muito, assim, foi descaradamente tosca, né? Tosca, porque assim, você fala, poxa, o cara tá fazendo analogia, tá fazendo apologia à pedofilia, ao estupro. Só que eu sempre entendi a arte como um espaço de provocações, não para fomentar aquilo, mas para poder falar talvez de uma maneira didática, né? Então assim, se você vê uma situação dessa, aluno que quer ser o pior aluno da escola, ainda assim, você fala, isso não é uma coisa correta. E no filme os meninos veem que isso não é correto. Sim, era o vilão que era promovia, o vilão do filme, era o vilão do filme. E eu, assim, são coisas que começam a vir e daí tem um pouco de confusão, né, professor? Então assim, por exemplo, o pessoal fala muito, você tem uma liberdade de expressão seletiva, você está fazendo apologia ao estupro com o filme do Danilo Gentili, você defende que esse filme continue, você é contra a censura do TSE e do partido ali que fez essa solicitação, você é contra, mas quando vai para o Telegram, você não tem esse mesmo entendimento. Quando você vai pro Daniel Silveira, que é um deputado que está preso, o Roberto Jefferson, tem diferença de uma ação para outra ou não, professor? Então, Vitor, é muito interessante essa questão que eles sempre pontuam a liberdade irrestrita para quem é apoiador do governo. Não esqueçamos que no caso do Danilo Gentili, ele é um ex-apoiador que tinha todos os louros e todos os afagos do governo. A partir do momento que há uma cisânia entre o Danilo Gentili e o governo Bolsonaro, eles começam a atacá-lo, né? Como sempre fazem, aliás, com antigos ex-aliados, né? O Bibiano e uma série de outros ex-aliados, seja dentro do mundo político ou não, são perseguidos quando trata-se dessa questão. Eles falam que Alan dos Santos, esse blogueiro do Terça Livre, que falou que o ministro Alexandre de Moraes era do PC, pertencia, tinha ligações com o PCC, né? E fala que isso é liberdade de expressão. Ou seja, é a velha história, Vitor. A liberdade de expressão nessa concepção, para esse governo, serve a quem apenas aos seus aliados. E uma coisa importante que você pontuou, Vitor, a arte, ela é sempre uma provocação. A função social da arte é ela ser reivindicatória, de fato, né? Uma frase muito famosa do Chacrinha trabalhava com isso, né? Eu vim aqui para confundir e não para explicar. O Abelardo Barbosa, né? Eu acho que a arte é isso, né? A arte, ela é sempre inimiga, ela é sempre oposição, ela é sempre chacota, claro que ela tem limites também, né? Então a gente vai debater a questão de qual o limite do humor, por exemplo, mas eu acho que a arte ela vem para confundir de fato, para ser inimiga do rei e não para ser aliada. Imagina uma arte aliada do rei,
aliada, do amigo da política, não seria uma arte, né, Vitor? Não teria um termo de contestação. Você pega, por exemplo, o maior festival que nós tivemos de música, ou um dos maiores, o Woodstock. O Woodstock ele vem com uma verve política, né, de contestação de valores da época, contra a guerra do Vietnã, a época. Todo esse movimento de contracultura, ele é eminentemente político. Então, como você vai falar que um movimento de artistas, né, um grande evento como o Lollapalooza não pode ter manifestações? Inclusive, acho que até foi legal o senhor citar isso, porque quando a gente está falando de Woodstock, eu lembro, foi em 68. E 68 foi todo aquele movimento de contracultura que a gente teve não só nos Estados Unidos, ele também se capilarizou para lá, mas começou lá na Universidade de Sorbonne, na França, com o Daniel Cohn-Bendit, com aqueles discursos que se teve ali na Universidade de Sorbonne, inclusive, carinhosamente alcunhado o ano de 68 como o ano que nunca acabou. Então, não dá pra gente dissociar a questão política da questão artística nesse sentido. E não sendo uma política, diria talvez, de compadrio, mas uma política de questionar. Eu acho que quando qualquer coisa na vida que a gente traz, e é uma afirmação meio tosca talvez essa que eu faço, quando a gente traz mais afirmações, mais certezas do que dúvidas, a gente está fadado ao equívoco, muitas vezes. Né? Exatamente. E o que você aponta é bem interessante, Vitor, tanto do maio de 68, né, do ano que não terminou, né, que ele traz essa revolução cultural que se espraia, começa numa greve estudantil, né, de alunos que queriam ter o direito de estarem juntos, e aquilo se espraia para a greve de trabalhadores, para uma revolução cultural de contestação, uma crítica radical do cotidiano que se fazia. Mas o que você pontua muito bem, Vitor, o que a gente defende aqui como Estado de direito, né, o Estado democrático de fato, é a liberdade de todos falarem. Não sei se você lembra, Vitor, daquele rapaz do vôlei, o Maurício de Souza, né? Maurício de Souza é o do cartunista. Ele era um entusiasta do governo Bolsonaro, assim como o Felipe Melo, ex-jogador do Palmeiras, agora no Fluminense. Esses caras têm direito de professar a sua militância? Claro que tem, obviamente. Mas no momento que a Carol Solberg, que é aquela jogadora de vôlei de praia, foi manifestar a sua militância, ela foi censurada, né, pela federação. É fato que era uma federação privada de vôlei, mas essa censura ela vai se espraiando para as instituições. Então por que de um lado pode-se ter uma militância política e de outro não? Quando a gente fala de liberdade de expressão, é liberdade de todos, de fato, né, com responsabilidade, mas por que alguns são cerceados nesse contexto e outros não? Não, e é sempre bom lembrar que há uma distinção, né? Esse caso que o senhor citou é muito importante a gente frisar isso. Uma coisa é você ser cerceado pelo equipamento do Estado. Outra coisa é você ser detonado pela opinião pública. São duas coisas distintas, né? Se você fala uma coisa, está passível da opinião pública, né? Então, tudo que eu falo aqui eu me responsabilizo, e se eu posso ser criticado, posso ser elogiado, e faz parte do jogo, né? Já diria Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, né? Então, se todo mundo concordar comigo, acho que alguma coisa errada tem. Assim como se todo mundo discorda de algo, também eu não sei se daí eu me coloco talvez ali, será que tá muito estranha a coisa? Agora, equipamento do Estado, você usar, e são coisas distintas. Tribunal Superior Eleitoral, ele barra, é um equipamento do Estado, barra a manifestação de artistas. Você vê ali a questão do próprio filme, que o Ministério da Justiça ou a Advocacia Geral da União, eles pedem a retirada do filme, né? Nem a princípio foi a retirada do filme do Danilo Gentili, não era nem a mudança de censura da classificação etária, era a retirada do filme, né? E daí quando a gente vê isso, a gente tem que saber diferenciar também a questão do Telegram, que é algo que é muito, muito, muito comentado também e que usam como contraponto disso. A questão do Telegram é que, assim, toda vez que a gente está dentro de um país, a gente tem que se submeter às leis desse país, ainda é um Estado democrático de direito. Por exemplo, ali no Lollapalooza, um órgão do Estado fez uma decisão judicial monocrática que as pessoas podiam se manifestar ainda. E se manifestaram. E aí eles vão recorrer para não pagar multa ou vão pagar multa. E tá tudo certo.
se fez o seu limite de expressão. Agora, quando uma empresa ela não presta as contas, o Lollapalooza ele se manifestou, falou, não tenho como falar pro meu artista, o cara que tá tocando aqui, o que ele pode ou não falar, não é meu papel. Eu sou um contratante que contratou ele para um espetáculo. E o espetáculo musical, ele tem... Se você vai no show e o pessoal pega a guitarra, canta e cai fora, você vai ficar em casa assistindo DVD. Você quer o quê? A interação do cara com o público, chamando você, trazendo a reflexão. E no caso do Telegram, pelo que entendo, houve um contato por várias vezes, tanto da polícia quanto do Supremo Tribunal Federal, pedindo esclarecimento sobre um assunto que não foi feito. Exatamente, e se aventou muito, né, essa questão, estão cerceando nossa liberdade de expressão, mas o Telegram no Brasil até então era praticamente uma deep web, ali dos aplicativos, né, de comunicação. Além dessa questão, Vitor, de fake news, de atentar contra as instituições, a gente falou mesmo agora há pouco desse blogueiro, Alan dos Santos, ali os caras faziam acusações terríveis, né, a respeito de ministros. A velha história, Vitor, eu posso criticar um ministro do STF, eu posso gostar ou não ter simpatia, mas eu não posso atentar contra a sua honra. Daí eu me torno um criminoso, né? As pessoas não sabem dissociar uma coisa da outra, sem falar que o Telegram era uma terra de ninguém. Você não tinha um responsável, né, pelo aplicativo no país, olha só. E sem falar que além de operar todo esse esquema de fake news, que era possível ali em nome de uma suposta liberdade de expressão, você tem ali pedofilia, né, Vitor? Você tem tráfico de armas. Então, trazer essas sanções é extremamente importante num ano eleitoral, é importantíssimo, né? É relevante. E eu acho que é importante a gente frisar também nessa questão do Telegram, cara, que assim, os caras estavam falando, é uma perseguição de governo, é porque o governo tem isso, o outro não tem. Assim, são números ínfimos. Ínfimos. Tinha 1 milhão. Cara, o que é numa amostragem 1 milhão num universo de 200 milhões de brasileiros? Né? Mas você acha que o alcance é pequeno do Telegram? Eu não diria que é pequeno, mas eu diria que, do ponto... É claro, a gente faz a ferramenta. Por exemplo, a ditadura militar fez uma grande emissora de televisão. Fez uma grande emissora de televisão. O governo Bolsonaro, se quiser, pode fazer uma grande emissora de televisão até o fim. Com recurso, com esse tipo de coisa. Pode fazer uma grande mídia. Eu não subestimo o poder do Estado financiando alguma coisa. Nunca subestimo isso. Tanto que se fosse ruim, o Estado não faria as coisas para depois um ou outro governo privatizar, né? Por exemplo, quando falaram de Embraer, ninguém queria fazer, não tinha iniciativa privada para fazer. Depois, o que fizeram? Não, agora está com a estrutura pronta, compramos. Fizeram a mesma coisa com a Eletrobras, fizeram a mesma coisa com a Vale, querem fazer a mesma coisa com a Petrobras e querem fazer a mesma coisa com os Correios. Independentemente de qualquer coisa, se tiver empenho, faz. Mas eu acho que assim, diante de todo o cenário das pessoas que utilizam as mídias sociais, eu não sei se o Telegram tem tanta relevância assim para essas coisas. Então, daí que tá, Vitor. Eu estava lendo e vendo algumas questões em relação ao Telegram. O Telegram alcança milhares de pessoas, essas redes aí de milícias digitais. E assim, o que eu vejo que é bem preocupante é como eles não tinham nenhum mecanismo. O WhatsApp tem esse mecanismo, né? Quando você vai encaminhar um vídeo, uma mensagem, ele já mostra ali que aquela mensagem é encaminhada com frequência para já ligar o alerta ali no usuário. Ó, você tem certeza disso? Você tem um controle de quantos grupos e membros de grupos que você vai ter. Então, eu acho que o WhatsApp ele tem um controle que o Telegram não tinha e ele é acessado por milhares de pessoas. Eu acho significativo o governo criar instrumentos para estar regulando, sobretudo nesse ano. Mas, Vitor, eu queria chamar a atenção... Só para encerrar. Você acha que o Telegram... Então, vamos trabalhar em percentual. Você acha que o Telegram ele converte 2% dos votos? Eu acho que mais, que muito mais, que ele tem uma capilaridade muito grande. Depois até seria interessante a gente dar uma olhadinha na quantidade de usuários do Telegram no Brasil. É muita gente, coisa de milhões. Eu estava vendo esse dado, não sei se é 60 milhões. Imagina isso, né? E uma fake news, Vitor, quando ela é espraiada, ela não se reduz apenas àquele momento ali. É o sujeito que chega e convence a sua família. Ele tem uma célula de pessoas que ele vai acabar convencendo. Então a gente sempre tem que ver nessa perspectiva fake news, né? É o tiozão do Zap que vai convencer ele, a filha, o filho, a esposa, a sogra, o sogro, né? Então isso tem uma capilaridade e um alcance bem grande, assim.
bem importante. Legal, o senhor ia falar alguma coisa? Não, eu ia registrar uma coisa bem importante, que esse ministro do TSE, Raul Araújo, esse ministro é o mesmo que indeferiu um pedido do Partido dos Trabalhadores em relação àquelas centenas de outdoors que existem em homenagem, fazendo uma campanha. Onde o senhor leu essa notícia? Você lembra onde que leu essa notícia? Na Carta Capital. Na Carta Capital? Isso. Eu vi no UOL, eu tenho um colega que escreveu essa matéria também, lá de São Paulo, Narley Rezende. Puta jornalista, um cara fantástico, jornalista de primeira linha. E vi ele apurando, ele publicando, e fez lá, e falou, emplacamos mais uma capa no UOL também. E assim, é bem preocupante esse tipo de coisa. Sim, porque se você viajar, Vitor, o Brasil, cidades muito ligadas ao agronegócio, que é uma grande base eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, você vai ver uma série de outdoors financiados por esses grupos, né? Fechados com Bolsonaro, até aqui mesmo próximo da nossa região, né? Aqui eu dou aula em Astorga, você passando ali em Guaraçu, sim, na região de Jaguapitã, sempre tem esses outdoors, né? Estamos fechados com Bolsonaro. Então, se o Lollapalooza foi propaganda irregular, isso não é propaganda antecipada, né? Vamos dizer que isso é a liberdade de expressão dessas pessoas, né? Não, eu estou dentro da minha propriedade, eu financiei o outdoor, ok. Vamos dizer que esse fazendeiro ele tem o direito disso. Então, por que as pessoas, do contrário, né? Por que você não pode ter o contraditório? Então, é totalmente... Não, eu acredito friamente que ele tem o direito de colocar ali. Exatamente. Se ele quer colocar ali, falar, pela família, por Deus, pelo Brasil, Bolsonaro, fechado com Bolsonaro, ele tem todo o direito de fazer isso. Assim, é o que eu sempre falo, e eu comecei com isso, porque eu, como jornalista, me sinto exatamente dessa forma. Liberdade de expressão é ferramenta de defesa. Exato. É defesa. Para que você usa a liberdade de expressão? Para se defender, nunca para atacar. O cara que está colocando o outdoor do Bolsonaro ali falando isso, ele não tá fazendo mal para ninguém. O cara que sobe no palco do Lollapalooza e fala que tá com o Lula e não com o Bolsonaro, não tá fazendo mal para ninguém, cara. Agora, quando você usa a liberdade de expressão para falar que ministro do STF é chefe do PCC, para falar que Covid é gripezinha, como fez Donald Trump falando que se você enfiar ozônio na retaguarda vai te fazer, são coisas perigosas, são ataques a instituições, são ataques à ciência, e toda vez que você faz isso, porque assim, eu julgo que não existe verdade absoluta, então a ciência ela já nasce morta, são postulados em que você adota coisas que podem cair por terra. Então assim, começamos com a Terra plana. Poxa, alguém viu que a Terra não é plana. E daí a gente adotou que a Terra é redonda. Bom, temos estudos, temos uma comprovação empírica daquilo, como temos da gravidade e como temos a evolução do combate à pandemia. Então todo mundo fala assim, a OMS falava que não era para usar máscara. São postulados, são coisas que, à época, é muito fácil pegar 2 anos depois e falar, a OMS só falou caca. Não, cara, ela foi lá, o que dizem os especialistas, o que dizem cientistas que são credenciados, que estudam. E assim, com todo o respeito que tenho a médicos, todo o respeito que eu tenho, médico não é pesquisador. E assim, você pegar uma falhinha de um médico que está compartilhando no WhatsApp, vai lá, busca. Eu confio em nego que tem currículo Lattes. Se o cara tem currículo Lattes, eu vou lá ver o que esse cara tá falando de pesquisa nos últimos 10, 15, 20, 30 anos. Não é uma questão do cara que foi lá, fez 3, 4 congressos depois de formado, faz ali a clínica do dia a dia, fez uma residência e acha que tá tudo certo pelo resto da vida. Então tem que saber discernir as coisas também. É diferente, é só para deixar claro que a questão do outdoor, ela é uma defesa. Tudo bem você defendeu uma ideia que você pensa. Agora, usar uma ideia para atacar outras ideias, isso é extremamente perigoso. Exatamente, Vitor. Você abre um parênteses muito importante, que é a ideia da ciência, né? Que foi tão aventada durante essa pandemia. A ciência, Vitor, ela não é um arsenal de certezas. Ela é um arsenal de dúvidas. E os próprios teóricos da ciência, filósofos e sociólogos da ciência, Karl Popper, Thomas Kuhn, trabalham com que a ciência, ela é de fato, ela tem paradigmas, né? Sempre que você tem um paradigma, esse outro paradigma pode substituí-lo, né? Tem um princípio da falseabilidade também. A ciência, ela está sempre se questionando, refletindo sobre si, sobre seus métodos, mas a ciência ela é um processo progressivo, né? Ela tem método, ela tem rigor, ela tem avaliação de pares. Então, esse processo é importante
E o que essa discussão da ciência tem a ver com o que nós falamos em liberdade de expressão, com esse debate que nós trazemos à tona aqui? Uma notícia, quando ela não afeta uma pessoa, né? Se você falar que a Terra é plana, você não vai atingir ninguém, né? Tudo bem, é um absurdo. Mas a partir do momento que você pode afetar, né? Que você vai ferir a existência de alguém, que você vai colocar em risco alguém, como muito foi aventado naquele Fala Infeliz do Monark, né? Que era o maior podcast que nós tínhamos no Brasil, né? A maior audiência, o cara vai lá e me defende a existência no partido nazista. E a Tabata Amaral, deputada que estava no programa, foi muito feliz em dizer, você está ameaçando a vida de milhares de pessoas. Né? Você foge totalmente dessa esfera do que é liberdade de expressão. Então, Vitor, é exatamente isso. Pode o cara colocar o outdoor? Exatamente, você tem toda a razão. Mesmo que ele coloque Bolsonaro, fechados com Bolsonaro até 2026. Se isso é a liberdade de expressão garantido pelo artigo 5º da nossa Constituição, por que um evento musical de artistas e intelectuais você não pode ter essa manifestação? Lembrando que a última vez que aconteceu, o cerceamento de artistas e intelectuais foi na década de 60, com o AI-5, nesse momento tenebroso do nosso país. Por isso que eu digo, Vitor, que esse movimento de censura é ainda um cadáver insepulto da ditadura militar. Nós não resolvemos essa temática, só para finalizar, em relação a gente não resolveu, não passamos a limpo a ditadura militar, assim como foi passado no Chile, na Argentina. A Argentina ela tem o Dia da Memória, né? Ela já puniu mais de 1.000 pessoas. O Brasil não puniu ninguém. E, pelo contrário, no dia em que o juiz cerceava a manifestação dos artistas no Lollapalooza, o Bolsonaro fazia em Brasília um evento de massa, um evento com cara de campanha, embora fosse de pré-campanha, campanha de filiação ao PL, e homenageou novamente o Brilhante Ustra, que foi um torturador da ditadura militar, e colocou novamente que essa campanha de filiação é importante para a gente, porque esse ano será uma guerra do bem contra o mal. Ou seja, tem mais campanha que isso, né? Então são 2 pesos e 2 medidas, né? E você vê, né, a gente falando tanto de 68, em um lugar se faz um movimento artístico importantíssimo, que é o Woodstock, você tem movimentos estudantis na França, esses movimentos estudantis da França, o Combandi, se não me engano, ele vai se exilar em outros lugares, porque ele sofreu algum tipo de perseguição também na terra da liberdade, igualdade e fraternidade. E aqui no Brasil a gente tem o AI-5. Então você tem toda uma revolução de costume, e eu acho que foi tão traumática essa questão da ditadura, que no mundo inteiro se discutia os costumes conservadores, entre aspas, versus progressistas, direitos das mulheres, tudo isso. E daí, aqui no Brasil não. Vamos cortar mais. E daí agora eu quero entrar numa questão, a gente segue agora na liberdade de expressão, a gente falou da questão, trouxemos um retrospecto do filme do Gentili, que está fresco na memória do pessoal ainda, questão do Telegram, ou mais recente essa questão do Lollapalooza, mas no sábado houve a decisão do TSE, no domingo se descumpriu isso. E daí a gente teve um fato também, no domingo, que foi no Oscar, o tapa que o Will Smith deu no grande meme aí das redes sociais. Exatamente, que o Will Smith deu no Chris Rock, né? Até gerando ali todo mundo odeia o Chris, o maluco do pedaço de volta. O meme já vem pronto, já né? Já vem. O Will Smith, ele se consagrou fazendo dramas, né? Mas começou a carreira como comediante também, né? Programas de comédia. E daí a questão disso tudo foi a mulher do Will Smith, ela sofre de uma doença autoimune, por isso ela perdeu o cabelo. E o Chris Rock fez uma piada com a esposa do Will Smith. O Will Smith não gostou, levantou e deu um tapão na cara. Eu sempre brinco com meu pai, que fala assim, cara, soco na cara é um negócio que eu admito, mas tapa é desmoralizante. Se tomar um soco na cara e falar, pô, apanhei, né? Tomar um tapa, cara, o tapa não te derruba, o tapa não te machuca tanto quanto o soco, mas te coloca pra baixo, né? Sim. Até que foi muito constrangedora a cena ali, né? Foi extremamente constrangedora. As pessoas não sabiam se era brincadeira ou não, que trata-se dos humoristas, né? O Chris Rock também não entendeu, né? Enfim. Então, e ali eu levo duas questões. Eu preciso saber diferenciar isso. Eu tenho a minha teoria, e na minha teoria, violência nunca é a solução, ou dificilmente é a solução, porque nunca é uma palavra também que eu não gosto de usar, dificilmente é a solução.
E eu tenho a prática, que é, se fosse comigo, com a minha esposa, acho que a reação do Will Smith ela foi ponderada, na minha visão. Que se fosse comigo, eu provavelmente chegaria com os 2 pés no peito do maluco. E assim, não tenho orgulho de falar isso, mas se mexesse com algo que é do emocional da minha esposa, da minha mãe, de algum parente que eu gosto, eu não tenho sangue de barata e eu confesso que eu talvez seria mais reativo ao Chris Rock do que foi o Will Smith. Mas assim, acho que pra gente começar essa discussão do Chris Rock, o humor tem limite? Com certeza, Vitor. Essa discussão já foi aventada há muito tempo, né? Quer dizer, de alguns anos para cá, sobretudo no Brasil, né? Teve aquele episódio do Rafinha Bastos naquela época, que ele fez aquela piadinha no CQC que lhe custou praticamente a carreira, né? Agora o Rafinha está se reinventando, mas não sei se você lembra desse episódio, né? Claro. O Marcelo Adnet discute bastante isso, né? Numa linha talvez mais progressista, dizendo que o humor é quando os dois estão se divertindo. Quando todos estão se divertindo, é humor. Quando alguém está sendo ofendido ou um grupo, então é humor, né? Então foi extremamente infeliz, a gente entendeu porque todo mundo odeia o Chris, né? O cara foi extremamente infeliz. Tá certo, Vitor, muitas pessoas vieram relativizar, né? Não, mas o humor americano ele é totalmente escrachado, ele não tem essa coisa de você se ofender. Opa, pera lá, né? Mas tem que ter algum limite quando você trata de doenças, né? Quando você trata de uma vulnerabilidade e você fala de uma coisa importante, né? A gente não sabe como vai reagir diante de uma situação. O Will Smith, até nós conversávamos aqui fora dos bastidores, ele vem passando por alguns problemas pessoais há algum tempo. Deu para ver no discurso dele que ele está abalado emocionalmente, além dessas questões da doença da esposa, né? Como é que o cara vai reagir ali, né? Não que seja a melhor ferramenta. A melhor ferramenta seria as palavras, né? Tanto é que ele é um ótimo orador, ele fez um discurso ali muito bom. Ele poderia utilizar isso, mas como você bem colocou, a gente não sabe como a gente reage no momento de vulnerabilidade. Então, o lance assim, daí eu fui tentar estudar a técnica do que é comédia. Tecnicamente, como que funciona uma piada? Você tem um alvo, você tem um setup e você tem o push, né? Então, setup você faz a base, né? Então, cria algum tipo de analogia, você cria algum tipo de situação. Você mira um alvo, você faz a cama para aquele alvo e daí vem o push, né? Então, quando você pensa no esquema de alvo, eu penso o alvo como talvez uma vítima, é uma caça. Piada é uma... Eu encaro, depois do pouco que li ali, você tem um alvo, você tem uma caça. Então, assim, quem que a gente vai abater? Então, a ideia da piada, como inclusive, muitas escolas americanas elas descrevem, você faz um setup, você conta uma história, você mira um alvo e daí você dá um push nesse alvo, que é basicamente a ideia do palhaço, né? O palhaço, ele sempre tem alguém para bulinar. Então, quando você vai num circo, o palhaço, normalmente, ele pega o valentão, que é mais ou menos a ideia, é uma ideia meio que, talvez, inversa ali do bobo da corte. Então, se o bobo da corte constrange pro divertimento do rei, o palhaço, nos motes de circo, ele pega o rei para fazer a piada. E daí eu começo a pensar se de alguma forma a gente também não começa... porque assim, o humor é uma forma de arte. Né? Você tem claro que eu não vou comparar o Chris Rock com os clowns de Shakespeare, né? Mas a gente já não começa talvez a restringir um pouco também a arte de maneira geral? Eu acho que sim, mas a gente tem que sempre podar os excessos. Até é muito legal essa problematização que a gente entra numa questão filosófica até. O que é o humor, né? Vamos pegar um seriado, Vitor, que todos nós assistimos e as novas gerações não vão assistir porque saiu do ar, o Chaves, né? Vamos pegar o Chaves. Muita gente fala que é um humor mais inocente, mas o Chaves tem ali muito da questão da física, né? É o professor linguiça, é a bruxa do 71, é o nhonho, que é o gordinho, né? Ou seja, você tem esse elemento também que hoje as pessoas vão dizer que o humor está politicamente correto. Você coloca muito bem, se o humor não tiver um alvo, né? Qual que é o sentido do humor? O humor ele tem que ter uma crítica, ele tem que ter alguém para ser o alvo. Inclusive você falava nesse instrumento filosófico até do humor, a ironia é um recurso da filosofia, né? A ironia, essa coisa de satirizar o rei, né? Satirizar quem está no poder, né? Por isso que o humor é sempre oposição. Mas eu entendo, Vitor, que é delicado esse limiar, né? Esse limiar, ele tá muito ali, o que vai ser censura, o que não vai ser. Muita gente reclama que o humor hoje perdeu a graça, né?
que você não pode ter o humor do tempo dos Trapalhões, por exemplo, que você zoava ali de repente o Mussum, que você zoava o Zacarias, né? Pelas características físicas mesmo. Eu acho que isso é bem problemático, mas a gente tem que se atentar também a isso, Vitor, para a gente não cair nem numa fronteira nem em outro. Acho importante dizer o seguinte, Nelson Rodrigues disse certa vez, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, a paixão política é a única paixão sem grandeza. Acho isso que é muito verdade até os dias de hoje, porque toda vez que a gente busca os extremos, então sou conservador ao extremo, Isso. progressista ao extremo, sem ouvir o que é extremo? Extremo é você não ouvir o que o outro tem a dizer. Em vez de ter um diálogo, você tem um monólogo. E quando você fala sozinho, você não entende o que os outros têm a dizer. Porque por trás de todo ser humano, conservador ou liberal, conservador ou progressista, de esquerda ou de direita, de centro, existe um sentimento, existe uma demanda, existe um anseio próprio. E toda vez que a gente discute as coisas em sociedade, a gente tende a ter soluções mais democráticas, independentemente de qualquer coisa. Às vezes um pouco mais conservador, às vezes um pouco mais liberal. O que não dá para aturar é gente chata. Acho que gente chata Exatamente. não cabe em nenhum dos dois espectros, né, professor? Que não dá para dialogar. Eu sempre falo pro nosso amigo em comum aqui do Hoje Mais Maringá, o Amário de Oliveira, e a gente concorda em relação a isso, que, Vitor, todo mundo tem a razão de pensar o que pensa, e a maioria das pessoas, tirando os mal intencionados dos dois lados, elas querem uma coisa só. Elas querem viver bem, com dignidade, com paz social. E você falou muito bem dos extremos, né? O extremo é a extremidade. É algo que vai transbordar. A extremidade, ela é tirania. Seja de esquerda, direita, ela é a falta do diálogo, ela é a barbárie. Ao fim e ao cabo, ela é a guerra. Então, eu acho que é isso, né? A ponderação, o diálogo, eu acredito muito nisso, Vitor. No diálogo, na contraposição, no contraditório. Eu acredito que esse contraditório soma, sabe? Esse livre pensar, essa contraposição de um liberal honesto contra um progressista honesto, eu acho que isso soma muito num debate que a gente não tem muito, né? A gente só tem gritaria nas redes sociais, muito longe de um debate civilizado e pautado nessas concepções democráticas. Eu gosto sempre de dizer que a força do seu argumento é inversamente proporcional ao tom que você usa da sua voz para poder discutir com os outros. Quanto mais alto você fala, menor é o seu argumento. Acho que é sempre importante ponderar. Professor, já quase 1 hora de bate-papo, acho que deu para Rápido, né? deu para refletir, né? Então, só para finalizar, liberdade de expressão é? Liberdade de expressão é quando você não atenta contra a vida de alguém, quando você não coloca em risco essas pessoas, e é a sua livre manifestação, seu livre pensar, seja esquerda, seja direita. Fora disso, né, a gente pode incorrer em algo muito ruim. E quando você fala, Vitor, de limite do humor, eu acho que esse discurso ainda, esse debate, a gente tem que amadurecer para não incorrer tanto numa censura, como também para a gente não naturalizar barbáries em nome de um suposto humor. Maravilha, estamos juntos de novo na semana que vem? Show de bola, estamos aí. Daqui até outubro, né, para as eleições. É isso aí, então vamos lá. Pessoal, muito obrigado a você que nos acompanhou até esse momento. Não sei se complicou, se descomplicou, enfim. Espaço está sempre aberto para sua crítica, seu elogio. Espaço aberto, espaço democrático aqui no Livre Pensar. Estamos aqui para isso, para refletir, para pensar um pouquinho mais. Gostou da reflexão? Vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e, por favor, não esquece de deixar o seu like, é muito importante para a gente também. E é desse jeito que a gente se despede, a gente retorna na semana que vem para mais um tema ácido, para provocações e reflexões, talvez nem sempre usuais. Até semana que vem.